Dando sequência, então, à meditação do Evangelho de Mateus, hoje o capítulo 19. Eu tenho certeza que Deus vai falar com você. Vamos pedir a direção dele. Espírito Santo, que essa palavra produza fé, força, para que ela venha desenvolver a sua salvação dia após dia. Por isso, desperta a fé e abre o entendimento de todos esses que estão meditando conosco nesse Evangelho. Amém. Ele diz: e aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judéia, além do Jordão. E seguiram-no grande multidão e curou-as ali. Então chegaram a eles os fariseus, tentando e dizendo-lhe: é lícito ao homem repudiar a sua mulher por qualquer motivo? Ele, porém, respondendo, disse-lhe: não tendes lido que aquele que os fez no princípio, macho e fêmea, os fez? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois em uma carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disse-lhe eles: então por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza dos vossos corações, vos permitiu repudiar vossas mulheres. Mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de fornicação e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Disseram-lhe seus discípulos: se assim é a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem foi concedido. Porque há eunucos que assim nasceram do ventre da mãe, e há eunucos que foram castrados pelos homens, e há eunucos que se castraram a si mesmos por causa do reino dos céus. Quem pode receber isto, recebam. Então, quer dizer, por que eles estavam falando a respeito do divórcio, né? Porque o coração deles era maligno. Eles se casavam, mas depois enjoavam da esposa que eles tinham, queriam casar novamente. E eles veio testar Jesus, né, com essa palavra. Eles queriam, na verdade, ver que Jesus errasse no que ele iria dizer para que eles pudessem acusar Jesus. Mas ele falou, né, que o direito ao divórcio só foi dado por causa do coração maligno dos homens. E ele é concedido, né, apenas quando há traição. Então significa dizer que eu casei agora, vou me separar porque eu já não aguento mais. Não, vai lutar, lute. Você deve lutar pelo seu casamento. E lutar pelo casamento é você buscar a Deus. Por exemplo, se você vem à igreja, o seu marido não. Hoje, quem é que Deus tem mais condições de mudar, de transformar? Você que vem à igreja ou seu marido que ainda é incrédulo? É você. Então, você permite que a palavra de Deus entre em você e ela começa a moldar você. Seu marido que é incrédulo vai começar a notar essas mudanças naturalmente. E ele vai, por terminar, tendo aquele sentimento de vontade de também querer buscar Deus. Porque quem opera isso na pessoa é Deus, é o Espírito Santo. Então, eis a necessidade de você buscar em Deus, ser essa nova pessoa, essa nova criatura, nascida e gerada pelo Espírito Santo, para que você tenha condições de salvar o seu marido. E isso acontece vice-versa. Então, Deus não se agrada do divórcio, né? Deus não se agrada que a pessoa se divorcie, mas é sempre uma decisão pessoal. Nós não podemos interferir nisso, dizendo para você que você deve se separar ou não se deve separar. Aqui Jesus está falando que a separação é permitida, ela é concedida uma vez que a pessoa foi traída. Então ela pode se separar. E continuando aqui, né, ele fala a respeito dos eunucos. Olha só, eunuco, naquele tempo,
eram pessoas que elas se castravam, homens que tiravam seu órgão genital e eles se privavam. Normalmente isso acontecia com aqueles homens que cuidavam das mulheres do rei. Então ele não poderia trair o rei, né? Então ele era castrado, literalmente. Mas ele faz um detalhe aqui, ele faz uma observação. E há eunucos que se castram a si mesmos por causa do reino dos céus. Nós nos tornamos eunucos quando nós decidimos abandonar esse mundo, os prazeres desse mundo e nos guardarmos para Deus, né? Esse ato, ele nos violenta a nossa vontade, violenta a nossa carne para fazer a vontade de Deus. E ele continua no 13 falando assim: trouxeram-lhe então alguns meninos para que sobre eles pusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os meninos e não estorvais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, partiu dali. E eis que alguém, aproximando-se, disse-lhe: bom mestre, que farei? Bom mestre, que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, nós vamos ver essa passagem que fala a respeito do jovem rico, né? Olha a pergunta dele, né? Que bem farei para conseguir a vida eterna? Então, havia dentro dele um desejo de ter a vida eterna, né? Então, vamos ver o que acontece a seguir, no 17. E ele disse-lhe: por que me chamas bom? Não há bom senão um só, que é Deus. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. Disse-lhe ele: quais? E Jesus disse: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e a tua mãe, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe o jovem: tudo isso tenho guardado desde a minha mocidade. Que me falta ainda? Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai e vende tudo o que tens e dá aos pobres, e terá um tesouro no céu. E vem e segue-me. Olha a proposta de Jesus, né? O título diz: o jovem rico. Então, se ele era jovem, certamente ele herdou essa fortuna de alguma forma. Então veio mais fácil para ele, né? Ele herdou aquilo ali. Mas ele estava interessado na vida eterna. É um bom sinal. Porém, olha o que o Senhor Jesus propôs a ele para a entrada no reino dos céus. Era ele vender tudo que ele tinha e dar aos pobres, depois seguir Jesus. Mas qual foi a reação desse jovem rico? E o jovem, ouvindo estas palavras, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Quer dizer, ele desprezou a salvação. Ele desprezou aquilo que o Senhor Jesus estava propondo a ele, né? Ele deu as costas. Todo mundo que procurava Jesus saía feliz. O doente saía curado, o endemoniado saía livre. Quer dizer, todos recebiam suas bênçãos, mas esse jovem rico, ele procurou Jesus por uma causa muito boa, mas só que ele saiu triste daquele lugar. Olha o que o Bispo Macedo diz no comentário. Ele diz assim: vende tudo o que tens. O problema daquele jovem não era ter muitas riquezas, e sim colocar nelas o coração. É isso que tem acontecido com muitos hoje. Eles têm se apegado não somente a bens materiais, mas também a pessoas. Os judeus consideravam as riquezas um grande favorecimento de Deus. Por isso acreditavam que a entrada dos ricos no reino dos céus era mais fácil. No entanto, o Senhor Jesus deixou claro que a salvação nada tem a ver com a condição social, e sim com a fé e obediência à sua palavra. Tudo o que é bom e justo vem do Altíssimo. Ele nos concede família, saúde, paz e prosperidade, mas não abre mão de ocupar o primeiro lugar em nossa vida. Então, aqui está um grande exemplo para que possamos seguir e nos orientar através dela. Quer dizer, você não pode se deixar agarrar ou se prender por nada deste mundo, porque tudo que é terreno passa.
Tudo que é material se deteriora, mas a sua alma, a salvação, não. Por isso a necessidade de você guardar a sua alma. E no 23 ele disse então Jesus aos seus discípulos: em verdade vos digo que é difícil entrar um rico no reino dos céus. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Aí você fica pensando assim, meu Deus, entrar um camelo no fundo de uma agulha? É que existiam portas em formato de uma agulha mesmo, onde só passava a pessoa, dificilmente ele ia passar um camelo ali. Então, ele estava fazendo essa comparação, né? Era mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha do que passar um rico no reino dos céus. Não é que você não deva ter riquezas, mas as riquezas que você possuir, para que você possa desfrutar nesta vida, mas é para glorificar a Deus, é para servir a Deus. Por isso que haviam mulheres até que seguiam Jesus e elas serviam Jesus com as suas riquezas. Elas tinham posses, mas as posses dela não era para ostentar e dizer, olha, eu tenho, eu possuo, eu conquistei, eu sou vitorioso. Não, era para glorificar Jesus, para servir Jesus. Então é nesse sentido que ele diz, né, que os ricos, eles têm o costume de se apegar ao seu dinheiro. Eu lembro que uma vez uma pessoa foi evangelizar uma pessoa muito rica. E falando de Jesus, que Jesus havia morrido por ela, ele pegou, meteu a mão no bolso, tirou várias notas do bolso. Tinha muito dinheiro. Ele falou assim, olha, tá aqui meu Deus, ó. Balançou as notas na mão. Tá vendo aqui? Esse aqui é meu Deus. É a ele que eu sirvo. Se eu não trabalhar todos os dias, Deus não vai vir aqui me dar dinheiro. Infelizmente, né? A pessoa ela pensa que ela tem poder, mas nem o ar que ela respira é dela. Ela depende do ar que ela respira. E olha que hoje, nos dias de hoje, você vê que o ar tem custado muito caro. E aí diz o 24. E outra vez vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Os seus discípulos, ouvindo isto, admiraram-se muito, dizendo, quem poderá, pois, salvar-se? E Jesus, olhando para eles, disse-lhes, aos homens é isso impossível, mas a Deus tudo é possível. Então Pedro, respondendo, disse-lhe, eis que nós deixamos tudo e te seguimos, que receberemos? E Jesus disse-lhe, em verdade vos digo que vós, que me seguistes, quando na regeneração o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vós vos assentareis sobre 12 tronos, para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou terras, por amor de meu nome, receberá 100 vezes tanto, e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os derradeiros, e muitos derradeiros serão primeiros. Então Pedro tinha uma questão, né? Já que ele havia deixado tudo para seguir Jesus, como é que estaria a condição dele? Jesus falou, né? Que maravilhoso, que ele recebe, né? O cêntuplo, 100 vezes tanto que ele deixou na vida eterna, e herdará a vida eterna. Não há, eu acredito que não há nada mais valioso do que a pessoa herdar a vida eterna, você ter acesso a ela. E a vida eterna, ela começa em você aqui. A sua alma, ela tem certeza da salvação. E você tem certeza da sua? Você tem buscado a Deus para receber o Espírito Santo dele? Você tem lutado para agradar a Deus acima de todas as coisas? Você pode agora parar e pensar se você não tem sido como esse jovem rico, desprezado, por exemplo, todas as oportunidades que Deus tem dado para você, de você buscar, de você se voltar para Deus, de você conhecer a Deus. Então, faça a sua própria avaliação, tá bom? Que Deus abençoe você abundantemente.